Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente trouxe uma resenha em parceria com a editora Autêntica. Essa resenha é sobre Anne de Avonlea, que é o segundo livro da série Anne the Green Gables. Então, a gente vai fazer uma divisão dessa resenha entre resumo, análise e também falar um pouquinho sobre essa edição. Então vambora? Fazendo um resumo sobre Anne de Avonlea. O segundo livro da série Anne the Green Gables conta com Anne Shirley como sua protagonista também. Anne Shirley aqui tem 16 anos e é a professora da vila, já que dentro do contexto social e histórico da Anne, 16 anos já era considerado adulto. Isso mesmo, com 16 anos. Enfim, sendo a professora da sua antiga escola, Anne agora tem que lidar com diversos desafios, inclusive dentro da própria Green Gables. Além de um novo vizinho, ela também vai ter, junto com a Marilla, que cuidar de duas crianças. A Dora, que por si só ela não é difícil de lidar, e o Dave. O Dave, pelo contrário, é basicamente um capeta encarnado. Como no primeiro livro a gente tem vontade de estrangular a Anne porque ela não cala a boca, no segundo livro a gente tem vontade de estrangular esse guri justamente pelo fato de que ele não para quieto. Então a gente tem essa substituição nesse segundo volume que é muito divertida. E a gente vai encontrar esses percalços no decorrer da história junto com a sociedade de melhoramentos de Avonlea. E basicamente esses melhoradores são a Anne, o Gilbert, a Diana e muitos outros personagens que já apareceram no volume anterior e que são figuras marcadas inclusive na série Anne with Annie. Sendo assim, esse é basicamente o resumo de Anne de Avonlea. Fazendo uma análise de Anne de Avonlea. Então, gente, eu acho que existem três aspectos muito interessantes e muito importantes aqui a serem tratados nessa obra. E é importante também destacar que parte da religiosidade muito marcada e muito forte do período canadense e da própria Lucy Maud Montgomery continuam aqui bem fluidos. Há também se destacar o feminismo, as ideias progressivas e entre outros aspectos que já foram mencionados na resenha de Anne the Green Gables. Agora eu quero falar sobre os três aspectos que me marcaram em Anne de Avonlea. Em Anne de Avonlea, aqui a gente tem a docência, o ideal de docência que a gente tem hoje. Naquele período histórico, isso fica marcado inclusive dentro da obra da Montgomery, que o castigo corporal era uma técnica usada e apreciada. Enquanto a Anne, mais progressista, ela discorda dessa metodologia. Inclusive, ela também pontua uma coisa muito interessante, que a educação formal, ela não necessariamente é o que a criança precisa aprender para ser benquista na sociedade, e sim os valores morais. Claro que os valores dela são relacionados à religiosidade, mas mesmo assim faz com que a Anne esteja muito mais conectada à nossa docência atual do que à docência do seu período histórico. E por mais que soe óbvio para muita gente tudo que eu acabei de falar, no período dela não era bem assim. Então isso é muito interessante. A segunda coisa que eu gosto de demarcar aqui, e eu acho que ela é essencial, inclusive para esse período de 16 anos, saindo da adolescência e indo para a fase adulta de fato, é a idealização. A Anne idealiza muito, e isso acontece desde Anne the Green Gables. É parte da personalidade dela e afeta muito as emoções e as relações que ela faz com o mundo. E aqui a gente tem diversas quebras de expectativa, como o fato dela querer ser uma docente a partir dos ideais dela e ela não conseguir todos os momentos. O par romântico dela, ela vê um ideal e que não é exatamente o que ela pressupõe, entre outras coisas. E aqui a gente continua tendo a Anne como uma personalidade muito forte, muito marcada, mas também muito mais madura. Claro que ela continua a imaginar, claro que ela continua a sonhar e sendo a fofa de sempre. E a maluca destrambelhada e que acaba sempre entrando em confusão também de sempre. Mas também encontramos uma Anne muito mais forte e que consegue se colocar mais ainda dentro da sociedade que vive e sendo marcada muito fortemente aqui com as suas ideias, os seus ideais sem se perder. E isso é bem interessante também. Outra coisa que eu acho fenomenal, e é a última que eu quero demarcar Anne de Avonlea, é o fato de que o feminismo e a força feminina, elas estão ganhando muito mais voz nessa obra. Não só pela personagem da Anne, mas também pela própria Marilla e pela própria Rachel, ambas personagens que já eram muito fortes.
Há outros personagens também aparecendo novos que são muito legais. Inclusive o Dave, que eu quis estrangular o livro todo, ele também é um personagem divertido, o vizinho da Anne. E as confusões, elas fazem você realmente gargalhar. É engraçado e triste ao mesmo tempo, porque a Anne ela acaba sempre se metendo em confusões que fazem com que ela pague muito mico. E a gente acaba tendo aquela vergonha alheia ao mesmo tempo que se apaixona por tudo que ela traz. Por fim, eu quero mencionar, dentro dessa análise, o capítulo Poesia e Prosa, que é um capítulo que faz essa menção e essa mescla entre o processo poético e o processo prosaico, que mostra como a Montgomery ela conhece do ofício que ela tem. Então é muito interessante ver esse processo aqui sendo elaborado como uma metalinguagem dentro do texto. O texto falando sobre o texto, fazendo referências ao texto o tempo todo. Isso é muito divertido e ao mesmo tempo muito bem feito pela própria Montgomery. E esse é um aspecto da narrativa, e não só da narrativa, mas também da escrita, que mostra a capacidade artística da própria escritora. Há também referências a livros constantes e que foram muito bem marcados aqui pela editora. Enfim, é muita coisa bacana e fantástica. Essa edição aqui tá muito bem feita, como a primeira, Anne de Green Gables. Vocês podem perceber que o nome da Anne, bem como outros elementos da capa, eles estão em alto relevo. Então é uma edição que segue a capa da primeira e mantém a sua aparência muito bonita, por mais que ela seja brochura, enquanto existem outras edições de capa dura. Eu recomendo realmente essa edição. Eu fui olhar o texto original da Montgomery, fazendo associações com a tradução da Guimarães e mais duas traduções, e eu percebi que a tradução da Guimarães, ela tenta o máximo possível ser fiel ao texto original, de forma que a escrita dela e a escrita da Montgomery se assemelhem bastante. E dá pra sentir a escrita original aqui dentro dessa tradução. Vocês também podem perceber que a edição por dentro, ela é muito, muito impecável. Olha aqui, quando tem textos diferenciados, vocês podem perceber que a fonte ela altera, não é uma fonte que incomoda. O início dos capítulos continuam sendo muito bem estilizados. Inclusive, como vocês podem ver aqui, tem figuras, imagens muito bonitas e muito bem desenhadas e sempre fazendo referências à obra. A própria contracapa, ela também é muito bonita, como vocês podem perceber. Então, assim, é uma edição que eu super recomendo pra vocês. A Autêntica tá de parabéns, o trabalho tá excelente. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Continuem consumindo Anne de Green Gables, porque é uma história que tem muito pra apresentar e ainda tem mais volumes para sair. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho e curtirem esse vídeo se vocês tiverem gostado. E se vocês quiserem muito participar, comenta aqui nos comentários, fala o que vocês acharam desse vídeo pra gente melhorar cada vez mais. Enfim, um beijo pra vocês, abraço do nosso mascote e tchau, tchau!